Bem-vindos a mais um episódio de A Verdade Importa. Meu nome é Matthew Shawnshea e estou aqui com meu amigo Mackenzie Drabbett. Bem-vindo, Mackenzie. Bem-vindo, Matt. Temos algumas coisas muito importantes para continuar porque ficamos sem tempo da última vez. Provavelmente não vai dar tempo nesse também, mas o importante é que nós passamos de uma fronteira. Quando você analisa tudo o que já dissemos aqui a respeito de sociedades secretas do mundo, Fórum Econômico Mundial e alguns dos outros grandes jogadores, chegando até mesmo ao papado, agora nós estamos chegando num ponto em que a maioria das pessoas não vão mais gostar de nós pelo que vamos dizer. Assim como não gostavam de Jeremias na época em que ele estava falando a respeito da vinda do rei da Babilônia e criticando os falsos profetas de sua época. Bem, nós estamos entrando nesse tipo de território agora. Mas veja, nem por um momento pense que estamos nos chamando de profetas aqui. Nós estamos apenas mostrando o que a Bíblia diz sobre este assunto, a respeito do que vai acontecer na América, sobre o falso profeta. Nós cruzamos essa fronteira e queremos continuar sendo diligentes em servir os nossos irmãos e irmãs ao dar essa informação a eles. Portanto, esses programas podem se tornar uma série a respeito desse tópico. Esse daqui é o número 2, e sabemos que há pelo menos mais um episódio sobre este assunto. Você e eu concluímos que é importante darmos o maior número de detalhes possível, uma vez que hoje em dia há tanta especulação, tanto no mundo secular quanto no mundo cristão, a respeito de assuntos como o falso profeta e a imagem da besta, a marca da besta. Existem centenas de interpretações sobre essas coisas, dependendo da fonte que você escuta. Então, queremos dedicar algum tempo para mostrar a vocês o porquê nós adotamos esta interpretação profética. Tudo bem? Sim, queríamos detalhar isso porque pode não estar claro para todos, exatamente porque estamos tocando em alguns desses pontos e algumas dessas conclusões, esses símbolos significando certas coisas que queremos deixar bem claro, que não estamos apenas tirando isso do chapéu, estamos apenas inventando algo, mas, na verdade, é fundamentado biblicamente e está alinhado historicamente também. E uma outra coisa que nós queremos dizer é que nós somos adventistas do sétimo dia. Em nenhum momento nós pretendemos esconder que nós somos adventistas. Nossa ideia aqui é mostrar a vocês o que os adventistas pensam ser a verdade. Eu nem era cristão quando me converti a essa igreja. Eu era um espiritualista da nova era, que aliás é uma conversa interessante para depois. Mas eu me tornei adventista por causa das coisas que eu mostrei no último programa. Eu vi que todos esses elementos faziam sentido, eles batiam com a descrição bíblica. Então, nossa intenção nesse programa é mostrar a vocês o que os adventistas do sétimo dia pensam ser a verdade. Também acreditamos que essa informação que estamos passando não é apenas a respeito daquilo que está vindo, mas o que transcorreu ao longo da história. Sim, exatamente, porque as coisas que estamos tentando compartilhar não são apenas tradições denominacionais ou teorias ou ideias, são coisas que vimos detalhadas com o que realmente estava acontecendo na história. É realmente o que acreditamos ser a verdade de acordo com a Bíblia e de acordo com o que realmente está acontecendo. Porque é muito importante que saibamos a sequência real dos eventos, porque se não entendermos a sequência, então, como Jesus falou, você será pego como um ladrão durante a noite, mas ele não quer que isso aconteça, ele quer que saibamos de antemão, e é por isso que ele nos dá todas essas coisas com antecedência em sua palavra, para que possamos estar prontos e ver, a profecia está se cumprindo, essas coisas estão realmente acontecendo. Nós estamos mostrando isso porque, caso você não acredite, pelo menos nós plantamos uma semente, talvez outras pessoas passem a acreditar. Mas o nosso maior objetivo com esse programa é levar as pessoas a Jesus Cristo, a levá-las de volta para a Bíblia. Queremos que elas abram as suas Bíblias e estudem, que tenham uma experiência pessoal com Jesus Cristo, que possam aceitar o seu sangue expiador, para que você seja salvo. Esse pode ser um novo conceito para alguns, talvez seja bastante familiar para outros, mas esse é o objetivo do nosso programa aqui, é levar as pessoas a Jesus Cristo, levá-las ao amor de Cristo
em alertar os seus filhos a respeito das coisas que virão, de forma que, quando acontecerem, elas saibam de onde vem a verdade. Muito bem, dando continuidade, no nosso último programa, nós dissemos que a Igreja e o Estado estão se unindo nos Estados Unidos. Também falamos um pouco sobre a história dessa união, como isso começou, quais são as implicações, e estamos indo passo a passo nesse processo. No último programa, nós falamos um pouco a respeito do falso profeta. Nós meio que o identificamos como sendo os Estados Unidos, mas a gente simplesmente disse que era ele. E hoje nós queremos dar mais detalhes a esse respeito. Vamos abrir a Bíblia e dar uma olhada no dragão, na besta e no falso profeta para vermos com bastante calma quem é esse falso profeta, quais são suas características, para constatarmos que poder vigente no mundo hoje se encaixa com elas. Isso não é simplesmente achismo. Nós temos que analisar as características. Se fala como um pato, parece um pato e nada como um pato, então é um pato. Provavelmente é como um pato. Sim. Então, nós queremos mostrar como chegamos a essa conclusão. Mostrar que não é um simples achismo. Também queremos dar uma pincelada no que esse falso profeta vai fazer para permitir que a Igreja e o Estado se unam na América, não por força militar, mas pela vontade do povo. E, para começar, vamos mostrar um vídeo a respeito do qual falamos no último episódio, mas que acabamos não mostrando. Algumas pessoas escreveram dizendo que os nossos comentários a respeito desse vídeo estavam fora de contexto. Muito bem, então hoje queremos que vocês assistam para que vocês mesmos tirem as suas próprias conclusões. Então, vamos assistir o vídeo. A razão pela qual temos tantas leis abusivas em nossa nação é porque a Igreja foi complacente a isso. A Igreja deve dirigir o governo. O governo não deve dirigir a Igreja. Essa não foi a intenção dos fundadores deste país. Eu estou farta desse lixo de separação entre Igreja e Estado. Isso não está na Constituição, estava numa carta fedorenta e não significa nada. Muito bem, Mackenzie. O que você acha das declarações dessa moça? Ela está falando numa igreja, num púlpito, dizendo que a igreja deveria dirigir o governo. Como se tira isso do contexto? Eu acho que não tem como tirar isso do contexto. Ela é tão direta, tão clara e tão específica que não há outra maneira de entender o que ela disse. Ela disse que ela está cansada da igreja e do lixo do Estado. E isso precisa acabar. Essa coisa de igreja sobre o Estado é assim que deveria ser. Não está na Constituição. Ela é muito clara. E isso é muito proeminente nesse momento. Especialmente se eu pudesse chamar de lado conservador. Porque eles têm uma visão diferente. Agora, em nossa perspectiva, não é nem direita nem esquerda. Então, não estamos promovendo a esquerda ou a direita. Porque pensamos que eles estão certos agora, há problemas de ambos os lados. Porque discordamos de alguns dos valores da esquerda, mas também discordamos da remoção dessa separação entre igreja e Estado. Porque é exatamente disso que trata a Constituição, é exatamente sob o que a América foi formada. Foi separando-se da perseguição que a igreja teve sobre as pessoas e agora, aparentemente, estamos querendo desconsiderar totalmente isso e estamos querendo ter a igreja sobre o Estado novamente. E vamos voltar direto para a Idade das Trevas e algumas pessoas sabem disso, eu acho. Outras talvez não saibam o que estão dizendo. Elas pensam, Deus, de volta ao país, isso vai ser ótimo. Mas não vai ser tão bom assim. E aí está. Sim, e há pessoas dizendo que não existe essa separação específica entre igreja e Estado em nenhum lugar, que isso seria implícito. Mas no último episódio, nós vimos muito bem por que isso foi implícito. Foi por causa da perseguição da Igreja da Inglaterra e do Papado, que estavam perseguindo o povo de Deus ao mesmo tempo. E eles fugiram de lá justamente por esse espírito de perseguição. E uma outra questão é que algumas pessoas dizem
que essa coisa de união entre igreja e Estado não está acontecendo de verdade. Elas dizem que apenas nós estamos vendo isso acontecer, mas a verdade é que não é bem assim. Nós estamos vendo o Boebert e aquele outro candidato ao governo da Pensilvânia dizendo exatamente isso, assim como muitos outros republicanos proeminentes. Eles chamam isso de a nova reforma apostólica. Nós vamos mostrar esse vídeo em algum ponto. Mas todos esses poderes estão começando a dizer essas coisas. E um outro ponto é que quando Noé começou a advertir o povo sobre o dilúvio por 120 anos, nada tinha acontecido ainda. No primeiro dia da pregação dele, não tinha ninguém falando a respeito daquilo. Ninguém sabia do que ele estava falando. Então, nosso objetivo aqui é antecipar para as pessoas o quanto antes possível a respeito dessa profecia. Não queremos que todos sejam pegos de surpresa. Talvez seja a primeira vez que você esteja ouvindo falar disso. Nós queremos mesmo ser os pioneiros dessa mensagem, para que quando as pessoas começarem a ver que há algo diferente acontecendo no mundo, a ver esse movimento de moralidade indo em direção a Deus, e em algum momento até mesmo coisas sobrenaturais começarem a acontecer, que elas não sejam arrastadas para isso, mas que, pelo contrário, vão à palavra de Deus. É somente a Bíblia que vai nos proteger desses enganos. É quase como se eu pudesse usar esse termo como uma síndrome patriótica de Estocolmo, que eles colocam nas pessoas porque eles te dão algo que você não gosta e então eles dão a você a opção de escolher. Não é necessariamente a opção certa, mas parece uma boa opção comparativamente. Mas essa opção só vai levar a um caminho que você não quer se juntar. Pois é, nós podemos agradecer à Revolução Francesa por esse sistema de esquerda e direita. Satanás gosta de jogar nos dois lados da coisa. Você sabe, Mackenzie, nós não estamos em nenhum lado dessa questão. Nós simplesmente queremos mostrar para vocês o que está por trás de certas coisas. Pois a verdade é que tanto a esquerda como a direita estão trabalhando unidas por um plano maior que Satanás está conduzindo. Ao mesmo tempo, nós não estamos dizendo aqui que só queremos secularistas no governo. Também não estamos dizendo que nossos governantes deveriam ser pessoas sem compasso moral. O que estamos dizendo aqui é que a consciência de cada um não deve ser ditada por um governo dirigido por uma igreja. Esse é o X da questão. Nós somos contra a imposição de princípios, imposição de consciência e adoração. Nós estamos advertindo que é nesse caminho que nós estamos indo. Nós não estamos dizendo que pessoas de fé não deveriam ocupar cargos públicos. O que estamos dizendo é que a história tem mostrado que quando a igreja dirige o Estado, nos moldes daquilo que mostramos no último episódio, isso sempre leva ao fim dos direitos individuais e da liberdade. Coisas que a Constituição e a Carta de Direitos defendem. Elas são em prol do indivíduo, mas quando uma igreja começa a dirigir o governo, dentro de um escopo específico de religião, todos os direitos do indivíduo são eliminados e tornam-se sujeitos ao bem comum. Ainda que digam que essas coisas ainda estão lá, elas sempre estarão submissas ao bem comum. Nós já falamos muitas vezes aqui a respeito dessa questão, já mostramos o que é esse bem comum e como ele se relaciona ao papado. Esse termo que é tão dito por aí hoje em dia está puramente ligado ao ensino social católico, às encíclicas papais, etc. Então, nós dissemos no último programa que as pessoas não acreditariam nessa mensagem. Eu vou ler mais uma vez uma citação do livro O Grande Conflito. Aqueles que têm apresentado as verdades da terceira mensagem angélica são frequentemente considerados meros alarmistas, e o que fazemos neste programa é pregar essa mensagem. Suas previsões de que a intolerância religiosa ganharia controle nos Estados Unidos, que a Igreja e o Estado se uniriam para perseguir aqueles que guardam os mandamentos de Deus, é considerada um absurdo infundado. É dito de maneira confiante que este país nunca se tornaria algo diferente daquilo que é, ou seja, o defensor da liberdade religiosa. Mas conforme a questão da imposição da observância do domingo é largamente agitada, o evento que há tanto tempo foi duvidado e desacreditado é visto se aproximando. E então a terceira mensagem produzirá um efeito que não poderia ter produzido antes. Então, as coisas das quais estamos falando aqui
é chamada de absurdo pelas pessoas. Mas conforme essas coisas começarem a acontecer, a mensagem terá um efeito profundo no planeta, muito mais do que está tendo agora. E essas 3 mensagens angélicas, que são referenciadas aqui, em conexão com a observância deste domingo, tornando-se realmente como uma coisa religiosa, não apenas domingos climáticos, não apenas descanso da Terra, vai além dessa questão. E quando olhamos para as 3 mensagens angélicas que estão em Apocalipse 14, e olhamos através delas, a terceira mensagem angélica, na verdade as 3, mas especificamente a terceira, é sobre essa besta que vimos no capítulo anterior, que é a primeira besta, uma besta semelhante a um leopardo, mas também essa besta vem da terra. E mencionamos isso, mas queremos separar aqui porque há uma conexão com essas bestas e em seguida o dragão e o falso profeta, e queríamos levá-los de volta e explicar isso bem minuciosamente para que saibamos exatamente onde estamos situados. Vamos fazer isso agora. Vamos começar uma jornada através das Escrituras para constatarmos que não há espaço para muitas interpretações no que diz respeito ao significado dessas figuras proféticas. A Bíblia interpreta-se a si mesma. Ela nos dá a informação de que precisamos para identificar esses jogadores. No último episódio, falamos sobre o conceito de separação entre igreja e Estado. Nós vimos o artigo da Enciclopédia Britânica, que após a queda do Império Romano Ocidental, sobrou somente a autoridade da igreja. Então, a igreja de Roma acabou tornando-se o trono de poder secular e espiritual. E isso acabou levando a séculos de união entre imperadores e reis com os papas, até que finalmente surgiu esse novo mundo, os Estados Unidos, essa terra da liberdade e dos direitos individuais. Muito bem, agora nós vamos voltar um pouco, porque essa parte da história contada no último episódio é uma das batalhas que ocorrem em uma guerra muito maior. Eu acho importante dizer às pessoas que quando apontamos para os Estados Unidos ou o papado, estes não são, na verdade, os maiores jogadores por trás de tudo isso. Então, nós vamos começar no livro de Gênesis e vamos ver essa guerra prometida que ocorreria ao longo da história da Terra entre essas duas figuras. Agora, antes de irmos para lá, eu só queria fazer mais uma declaração sobre o que nós estávamos dizendo. E, obviamente, ainda havia pessoas que sabiam a verdade e tinham a Bíblia. Sim, a igreja tinha o monopólio disso e eles estavam tentando doutrinar todos com seus pensamentos. Mas há uma razão para a formação da América, uma razão para o protestantismo e todas essas coisas aconteceram, é porque as pessoas viram isso. Então, ao longo da história, havia pessoas ainda que tinham a Bíblia e a verdade, mas eram apenas um grupo minoritário. E eles foram... Deus nunca teve um período em que ele não tinha pessoas que estavam seguindo sua verdade. Ele foi capaz de sustentar isso ao longo da história, durante toda a perseguição, durante a Idade das Trevas e tudo mais. E ele ainda tem pessoas que proclamam a verdade. E eu apenas quero acrescentar isso porque em todo o conceito de Idade das Trevas pode parecer muito sombrio, como se não houvesse mais ninguém, mas havia. E é por isso que estamos falando agora, para que as pessoas possam acordar e ver, ei, as coisas estão acontecendo, acorde, e as pessoas verão por que temos acesso fácil agora à Bíblia e às suas verdades, e lê-las e estudar por nós mesmos. Então, assim, voltaremos ao Gênesis e começaremos lá do início. É justamente de onde deveríamos começar? Pois Gênesis e Apocalipse é uma história, é a revelação de Jesus Cristo no plano da salvação. Então vamos olhar para o capítulo 3 de Gênesis, versos 14 e 15. E o Senhor Deus disse à serpente, agora eu vou pular para o 15, e porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça da serpente, e tu lhe ferirás o calcanhar. A primeira coisa que queremos estabelecer é que este jogador com quem Deus está falando é a serpente.
A maioria das pessoas já sabem que esta serpente é o diabo. Em breve nós falaremos sobre isso. Mas a questão é, quem é a mulher no verso 15? Porém, inimizade entre ti e a mulher. E vemos em várias instâncias, por exemplo, em Jeremias 6:2, Efésios 5:23, 2 Coríntios 11:2, todos esses versos apontam para o conceito-chave de que quando vemos uma mulher em profecia, significa o que, Mackenzie? Representa uma igreja, representa o corpo do povo de Deus, que é imaculado, porque há várias mulheres na Bíblia. São símbolo de uma mulher pura, e depois há uma mulher impura, que representa dois grupos separados de pessoas. Agora, eu apenas quero ler, talvez, 1 ou 2 versos que você mencionou, só para confirmar o que foi dito. Eu comparei a filha de Sião a uma mulher calma e delicada. Então ele diz aqui que eu estou comparando Sião com uma mulher. E então, diz em Efésios 5:23, porque o marido é o cabeça da esposa, assim como Cristo é o cabeça da igreja. Então vemos esses símbolos sendo usados em toda a Bíblia, seja no Antigo Testamento ou no Novo. E isso nos traz ao Apocalipse, porque no Apocalipse, tudo que é uma explicação e uma exposição do restante dos conceitos que estão em toda a Bíblia. Então, para entender o Apocalipse, precisamos obter nossas definições do resto da Bíblia. Então, é isso que estamos fazendo aqui. Isso nos leva ao Apocalipse. E nós vemos que o início dessa guerra está no Gênesis, no Jardim do Éden. As coisas doidas de hoje nem tinham começado, mas desde lá, Deus tinha prometido que a serpente e a mulher estariam em conflito ao longo dos séculos. E então, quando finalmente chegamos ao Apocalipse, nós vemos a serpente, que agora é descrita como um dragão, em Apocalipse 12:17. E o dragão irou-se contra a mulher e saiu para fazer guerra com o remanescente de sua semente. E aqui ele dá 2 características para identificarmos este remanescente. Esse povo são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Eu acho interessante que lá em Gênesis temos uma serpente e em Apocalipse temos um dragão. Será que temos algum verso bíblico que nos diz qual entidade é descrita tanto como dragão e uma serpente? Pois eu vi que nos nossos comentários, e aliás, vocês nos ajudam muito quando fazem comentários, quando compartilham, quando enviam isso para as outras pessoas. Nós lemos os comentários para ver o que vocês estão dizendo e agradecemos até mesmo aqueles que não concordam conosco, porque vocês estão aí avaliando, ponderando. Nós agradecemos por isso também. Então, um dos comentaristas disse que o dragão é o Vaticano. Mas vejamos se a Bíblia diz quem é o dragão. Sim. A Apocalipse 12:9 não deixa dúvidas sobre quem é o dragão e a serpente. E o grande dragão foi expulso, aquela antiga serpente, chamada Diabo, Satanás, que engana todo mundo. Vamos agora a Apocalipse 20, verso 2, para ver se há algo a mais que estabelece este verso. E ele prendeu o dragão, aquela antiga serpente, que é o Diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Então veja que há 2 versos explicando isso. Não precisamos especular quem seria o dragão ou a serpente. A Bíblia nos diz claramente quem eles são. É Satanás. Então, eu quero ler mais uma vez esses 2 versos. Em Gênesis e Apocalipse. Diz em Gênesis 3:14. Agora eu vou parafrasear baseado no que já sabemos. E o Senhor disse a Satanás: Eu porei inimizade entre você e a igreja, entre a sua semente, a semente de Satanás, e a semente dela, a semente da igreja. Então, não são apenas as entidades em si, mas a semente delas, os descendentes delas. Isso nos mostra que esse conflito ocorreria ao longo da história. Leiamos agora Apocalipse 12:9 de novo, com estas figuras. Vamos ler Apocalipse 12:17 mais uma vez. E Satanás irou-se contra a igreja, e saiu para fazer guerra com aquilo que tinha restado da igreja. E, como sabemos, quem é o restante dessa igreja?
São aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Bem, nós não vamos entrar em detalhes quanto a isso hoje, mas se você perguntar a 100 cristãos o que é esse testemunho de Jesus, você terá 100 respostas diferentes. Mas veja, a Bíblia nos diz mais uma vez exatamente o que é esse testemunho de Jesus. Eu vou mostrar para vocês em um verso aqui. Antes de lermos esse verso, novamente, é muito importante que não colocamos nossas próprias ideias nos conceitos, pois são inversos. Portanto, lá diz que ele está irado com o remanescente, com a sua semente, que faz o quê? Que guarda os mandamentos de Deus. E não diz menos um ou menos diz todos os mandamentos de Deus. E que tem o testemunho de Jesus. Agora, se você não estudar, você pode pensar, isso significa amar a Jesus. Mas não é realmente o que está dizendo. Então, para esclarecer, vamos para Apocalipse 19, verso 10. E isso esclarece tudo. Então caí aos seus pés para adorá-lo, mas ele me disse, não faça isso. Sou servo como você e como os seus irmãos que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Ele dá a definição. Adore a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Portanto, este grupo de pessoas guarda os mandamentos de Deus. Além disso, eles entendem e eles têm o espírito de profecia. Isso é realmente muito crítico, especialmente quando avançamos e falamos sobre o tempo em que estamos vivendo agora. É um fator que denota quem é o povo de Deus e quem o está seguindo e quem não está. Porque se eles não entendem a profecia ou as profecias estão 80% ou 50% correta. E ainda tem todos esses intelectuais ou esses até mesmo profetas, que as pessoas dizem, eles tiveram uma taxa de sucesso muito alta. Como, por exemplo, mas se não for 100%, que não acertou quase nada, mas as pessoas acham que ele é fantástico. Sim, mas é preciso saber se é verdade ou não. A Bíblia não é 20% ou 50% correta. Precisamos saber que a Bíblia é 100% correta. E se nosso entendimento não funcionar, então a culpa é nossa, não da Bíblia, e precisamos ver onde erramos em nossa interpretação do que a Bíblia está tentando nos dizer. Então temos esses que guardam os mandamentos de Deus e que têm o testemunho de Jesus, que é o espírito de profecia. Estas são duas características-chave para identificarmos quem é a igreja remanescente. Sabe, quando eu estava começando a compreender a verdade, eu focava muito nessas descrições, porque eu sabia que elas me levariam ao remanescente. É dessa igreja que eu quero fazer parte. No fim das contas, não me importam as tradições, as doutrinas, eu quero a verdade. E se a verdade está lá na Bíblia, bem, a Bíblia vai te guiar para a igreja remanescente. E as duas características dadas aqui, além de muitas outras ao longo da Bíblia, mas essas duas em particular, excluem a maioria das denominações cristãs do mundo hoje. A maioria das igrejas cristãs hoje dizem que os 10 mandamentos foram pregados na cruz, sem falar que elas nem tocam na questão da profecia. Muito menos fazer um estudo detalhado procurando ensiná-las às pessoas. Isso inclui todo o livro de Daniel, todo o livro de Apocalipse. Algumas denominações dizem que esses livros nem devem ser lidos, enquanto o próprio Jesus nos disse para estudarmos. Portanto, se você quer ser parte da igreja remanescente, você tem que entender que é a Bíblia que diz, e não eu ou Mackenzie, mas é a Bíblia que diz que a igreja remanescente tem que guardar os mandamentos de Deus e ter o testemunho de Jesus, que vemos é o espírito de profecia. E para continuar sobre como conectar este remanescente e também conectar a mulher, se você olhar em Apocalipse 7, você tem esses termos muito semelhantes. Você tem esse grupo especial de 144 mil e diz que são virgens. Mas sabemos que não são virgens literalmente. Eles são símbolos do Apocalipse, essa é uma declaração profética. Então essas virgens significa que são mulheres, são a igreja. Mas o que é uma virgem? Significa que são imaculadas. Significa que elas têm essa doutrina verdadeira e correta.
Então, essas virgens significa que elas estão guardando os mandamentos de Deus e elas têm a fé de Jesus, o testemunho de Jesus. E também não estamos dizendo aqui que é a guarda dos mandamentos que vai te salvar. Nós não somos legalistas. Não estamos dizendo que é a guarda dos mandamentos que te salva, no sentido de você merecer a salvação por guardá-los. Mas a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. E qual é o sinal das suas obras? É que você faz o que Jesus fez. Será que Jesus ofendeu a lei? Será que ele pecou? Você sabe, a Bíblia diz que pecar é transgredir a lei. E essa lei é a lei de Deus, é a lei moral, a lei eterna, que está lá dentro da Arca da Aliança, debaixo do propiciatório, onde o sangue de Jesus foi colocado para expiação dos pecados daquele que quebraram a lei de Deus. Ele não tem pecado, e ele diz para eu ser como ele é. Ele disse que se o amamos, devemos guardar os mandamentos dele. Então veja que não guardamos os mandamentos para merecer a nossa salvação, mas nós os guardamos porque queremos nos parecer cada vez mais com aquele que nos salvou. Cristo tem que viver em mim, e uma vez que Cristo vive em mim, como eu vou me comportar afinal? Veja, as igrejas que guardam o domingo dizem que a igreja adventista do sétimo dia é legalista, mas perceba que eles nunca falam sobre santificação. E o objetivo da santificação não é justamente nos tornarmos semelhantes a Deus, cujo caráter está manifestado na lei dele? Então, no fim das contas, o que Deus quer é que sejamos como Ele. Por isso, Ele nos deu os 10 mandamentos, para que possamos comparar as nossas ações a eles e sabermos quando pecamos ou não. E como diz Paulo, sempre que cairmos, temos um advogado em Jesus Cristo. Então, Jesus não é uma licença para pecarmos, pois Jesus teve que morrer por causa do pecado. Certo, mas Jesus disse, se você me ama, guarde os meus mandamentos. Então isso é uma coisa muito clara que ele disse. Se você me ama, guarde os meus mandamentos. E nós não somos salvos porque fizemos as obras. É mais um barômetro que denota onde você está. Porque se você está quebrando os mandamentos, você não está conectado com Cristo. Porque se você fizesse e estivesse e amasse a Cristo, então você não estaria fazendo todas essas coisas. Então, não é fazendo as ações que você muda o seu estado, é porque o seu estado mudou e o seu foco mudou que você começa a fazer as coisas certas. Então, elas são quase um exemplo de onde você está, do que algo que você está fazendo para obter outra coisa. Sim, é isso aí. Mas eu não quero parecer repetitivo, mas é a Bíblia que nos diz quais são os parâmetros da igreja remanescente. E nas próprias palavras de Jesus, a lei de Deus faz parte de sua igreja. Eu concordando com isso ou não, é o que a Bíblia diz. Então, vamos de volta ao dragão. Nós aprendemos que existe uma guerra entre Satanás e a igreja de Deus. Então, a partir de agora, coloque tudo debaixo dessa lente. Não importa o papado, não importa a América, o que realmente importa é Satanás. Ele está por trás de tudo, manipulando as coisas. Agora veremos quem são os agentes de Satanás nesse plano. Vamos a Apocalipse 16, versos 13 e 14. E eu vi 3 espíritos imundos como rãs saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta. E o verso 14 diz, pois eles são espíritos de demônios. Nós já lemos esse verso aqui antes. Muito bem, já sabemos quem é o dragão. E podemos ver que esses 3 fazem parte do plano do dragão. Este evento em Apocalipse 16 já está bem no fim dos tempos. Ele é o clímax do plano do dragão, os últimos dias da Terra. E aqui ele tem 2 parceiros, 2 cúmplices de crime. Junto com o dragão temos a besta e o falso profeta. Então vamos analisar esses 2. Se eu puder pular, então tem aqueles sapos. E novamente, às vezes, se você continuar lendo, isso se autoexplica, você não precisa adivinhar. Então diz que esses sapos são espíritos de demônios. Agora sabemos o que isso representa. Então temos o dragão. E agora, um dos pontos principais que vamos focar aqui é a besta e o falso profeta. Então o que é uma besta representada na Bíblia?
Bem, não vamos simplesmente adivinhar, não vamos dizer, bem, uma besta sei lá, deve ser isso porque parece bom. Vamos conferir e vamos para Daniel, que também é outro livro profético. Todos os livros da Bíblia são proféticos de alguma forma. Mas Daniel, capítulo 7, verso 17, vai nos dar uma das respostas. Esses grandes animais, que são quatro reis que se levantarão da terra. Então, não temos que adivinhar mais. Essas bestas representam reis, mas vamos continuar e vamos pular para o verso 23. Daniel 7, 23. Disse assim: o quarto animal será o quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés e a fará em pedaços. Não temos que adivinhar. Não precisamos. E relembrando daquele comentário que disse que o dragão é o Vaticano, eu gostaria de recomendá-los que permitissem que a Bíblia se interprete. As pessoas dizem que as bestas são indivíduos, e talvez sejam no sentido de reis desses reinos. Mas quando vamos a Daniel, vemos que lá é apontado por nome os 3 primeiros reinos da estátua. E vale salientar que isso aconteceu por volta de 550 a.C., muito antes destes reinos de fato se estabelecerem. O primeiro reino era Nabucodonosor, que por sua vez representa a Babilônia. Depois ele especifica as cidades dos Medo-Persas, que é o segundo reino. E depois ele dá até o nome da Grécia. Ele cita esse império por nome. Isso está em Daniel 8. E depois tudo o que ele diz a respeito do quarto reino é uma descrição de atributos. Ele menciona o chifre pequeno, outros atributos diversos. Sim, exatamente. Então, o nosso dever de casa é pegarmos esses atributos dados pela Bíblia e procurarmos na história quem se encaixa neles. Nós veremos aqui por que este quarto império tem que ser Roma, tanto a imperial quanto a papal. Mas vamos continuar. Nós temos essas descrições das bestas lá em Daniel, mas vemos em Apocalipse 13 a mesma descrição destes mesmos poderes. Vamos ver lá em Apocalipse 13, verso 2. A besta que vi era como um leopardo, seus pés eram como pés de um urso, e sua boca como a boca de um leão. Antes de continuar lendo o verso, perceba que este reino tinha as características de um leão, um urso e um leopardo. E essa linguagem nos leva diretamente ao livro de Daniel. Isso nos mostra que esse reino seria composto por características desses reinos, representadas de uma forma ou outra. Mas eu acho que a segunda parte desse verso é que realmente estabelece o que queremos. Então, esse reino, que era uma assimilação dos reinos anteriores, veja só o que diz aqui no verso 2 de Apocalipse 13. O dragão deu a ele o seu poder, e o seu trono e grande autoridade. Então, estamos vendo que este reino seria um agente direto de quem, Mackenzie? É um agente de Satanás. E quem é que está nos dando essa informação? Somos nós, Mackenzie? Não, isso é direto da Bíblia. Isso é algo que não estamos adicionando nada. Só estamos lendo. Apocalipse 7 nos revela que essas bestas são reinos. Nós não lemos todo o Apocalipse 7, mas em Apocalipse 7 são mencionadas 4 bestas e eu vou apenas pincelar. A primeira era como um leão, a segunda como um urso, a terceira como um leopardo e então a quarta era uma besta terrível. Você quer dizer Daniel 7, certo? Daniel 7, sim. Então, quando deixamos Daniel 7 e vamos para Apocalipse 13, vemos essa mesma composição dessas criaturas, porque elas são apenas uma nação pagã, uma logo após a outra, apenas assimilando uma à outra. E o dragão, no final, é quem dá o poder a essa besta, no final, que é como este conglomerado, e que é muito diferente das outras, pois combina todas essas coisas. Então agora, se formos para o verso 3,
vemos um ponto muito importante que vai se desenrolar pelo resto do tempo aqui. E eu vou pular para a segunda metade do versículo 3. E toda a terra se maravilhou após a besta. Então temos esses pontos que nós precisamos ter em mente enquanto estamos olhando aqui. Mas o Matt tem algumas citações. E isso não é só nós dizendo, mas que também há muitas pessoas ao longo dos tempos que entenderam o que era essa besta parecida com um leopardo. Sim, então vemos que esse poder é um conglomerado. Sabemos que é um reino porque é uma besta. Sabemos que o dragão é Satanás. Nós vemos que esse reino perderia o seu poder ao receber um ferimento mortal, mas que eventualmente ele seria restaurado. E quando isso acontecesse, quando essa ferida mortal fosse sarada, quando ele recobrasse seu poder, diz aqui que todo mundo seguiria a besta. Muita gente diz que são apenas os adventistas que identificaram esse poder como papado, mas vou mostrar a vocês que isso é uma doutrina protestante. Não é só dos adventistas. Este é um comentário de John Gill, um batista de 1746, antes de qualquer interpretação moderna que temos hoje. Ele identifica esta besta como sendo a monarquia romana papal, ao Império Romano. E ele chega até mesmo a relacioná-lo a 2 Tessalonicenses, que diz que o anticristo viria segundo a obra de Satanás, afirmando que foi Satanás que deu a esse reino a sua astúcia, aquela antiga serpente, ensinando a ele as suas artes e truques para enganar a humanidade. Deu a ele poder para fazer sinais e maravilhas, e grande autoridade sobre o Império Romano, e reis e reinos dentro deste. Ele deu a ele sua autoridade como Deus deste mundo. Aquilo que Cristo recusou receber das mãos de Satanás, seu suposto vigário aceitou, até mesmo os reinos deste mundo e a glória dos mesmos. Ele tomou para si todo o poder do céu, da terra e do inferno, representado em sua tríplice coroa. Nós vamos falar sobre isso na instigação do diabo. Sendo assim, parece que ele não é o vigário de Cristo, mas o vigário do diabo. Não o sucessor de Pedro, mas o sucessor de Satanás. E este é apenas um reformador. É o John Gill da Igreja Batista. Me permita ler outras coisas dos reformadores protestantes. Esta é uma citação de João Calvino. Algumas pessoas nos consideram muito severos e censuradores quando chamamos o pontífice romano de anticristo. Mas as palavras de Paulo em 2 Tessalonicenses não podem ser aplicadas a ninguém mais, ninguém menos do que o papado. Aqui temos outro reformador, Thomas Cranmer. Portanto, Roma é o trono do anticristo e o Papa o próprio anticristo. E posso provar isso por muitas outras escrituras, antigos escritores e fortes razões. John Knox, o Papa é o próprio anticristo, o filho da perdição de quem Paulo fala. Martinho Lutero. Nós temos a convicção de que o papado ocupa a cadeira do real e verdadeiro anticristo. Se você não luta com todo o seu coração contra o governo ímpio do Papa, você não pode ser salvo. Quem tem prazer na religião e adoração do papado estará eternamente perdido. Veja, Mackenzie, isso aqui não é doutrina da Igreja Adventista. É uma doutrina da Igreja Protestante. Não há questionamento de que a profecia ali de Apocalipse 13, com relação à primeira besta, é, sem sombra de dúvida, o papado da Igreja Católica Romana. Não resta dúvidas. É a história que nos mostra que ele se encaixa perfeitamente a essa profecia. Sim, há muitas evidências. Agora, poderíamos fazer um podcast inteiro, ou 2 podcasts sobre por que o papado se encaixa em todos os critérios, porque há muitos outros versículos e critérios falando disso. Se localiza sobre 7 colinas, e o Vaticano fica nas 7 colinas. E muitas outras coisas, e todos esses outros reformadores protestantes, como são conhecidos, sabiam e entenderam isso. E essa é uma chave crítica para entender Apocalipse 16. Porque temos o dragão, temos a besta, e se identificamos erroneamente a besta, não temos uma pista do que vai acontecer e qual o objetivo de tudo. Mas se restringirmos isso agora, então temos esses sapos que são espíritos malignos, e temos o dragão, que é Satanás,
E temos a besta, que é o papado, e só nos resta um, que é o falso profeta. Agora, infelizmente, estamos ficando sem tempo. Pois é, infelizmente o nosso tempo acabou mais uma vez. Nós queremos que os programas durem no máximo 1 hora. Não queremos arrastá-lo por muito tempo. Então, o que vamos fazer é parar por aqui e no próximo episódio nós falaremos inteiramente a respeito do falso profeta. Para aqueles que ainda não sabem, o nosso objetivo hoje foi mostrar para vocês que podemos ter certeza de que o dragão é Satanás e a besta, de Apocalipse 16, é o papado. Então temos o dragão e o papado. E agora que temos esta raiz, este fundamento, podemos seguir adiante para identificar quem é o falso profeta. Vamos analisar na história para tentar descobrir quem ele é. Dessa forma, poderemos identificar a sua ação no futuro, pois a Bíblia nos revela o que ele faria. A Bíblia nos diz o que vai acontecer. E se você não souber o que vai acontecer, é praticamente impossível que você consiga escapar desse engano. Então, nós queremos expandir esse tópico para o nosso próximo episódio e esperamos que você tenha gostado do que fizemos aqui hoje. Infelizmente, ainda não falamos do falso profeta, mas queremos dar a você o maior número possível de informação baseada na Bíblia. Não coloque a sua confiança em videozinhos, mas ponha a sua confiança no que a Bíblia diz. Estude-a por si mesmo. Assim você vai desenvolver um relacionamento com Jesus Cristo. Obrigado por assistir, pessoal, e certifiquem-se de compartilhar e de se inscrever. E fiquem de olho no próximo, porque vamos apenas cortar o vídeo aqui, mas vamos continuar gravando. Teremos o próximo para você em breve.